Diz assim a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do versículo 17. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Até aí, meus irmãos. Queridos irmãos, de acordo com o versículo 16, Paulo queria estar em Jerusalém, se possível, antes do Pentecostes, no dia de Pentecostes. Por isso, ele decidiu não ir pessoalmente a Éfeso, mas ele, de Mileto, que ficava a uns 48 quilômetros de distância de Éfeso, embora levassem de 2 a 3 dias para percorrer a estrada montanhosa e sinuosa, ela demandava tempo para fazer esse percurso. Paulo permaneceu em Mileto e ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Paulo não foi a Éfeso ministrar à igreja. Ele preferiu que os presbíteros viessem a Mileto para que ele pudesse ministrar para os presbíteros. Nós aprendemos no versículo 28 deste mesmo capítulo que os presbíteros também são os bispos e que o papel do presbítero e do bispo é o papel do pastoreio. Presbítero é uma palavra tomada da sinagoga da herança judaica. Bispo é uma palavra tomada da cultura grega. O supervisor, o guardião, aquele que faz a superintendência, pois presbítero, bispo e pastor são 3 nomes diferentes para se referir à mesma pessoa, cujo papel é o pastoreio. Nesse sentido, eu sou um presbítero, porque a minha missão é pastoral. Se os irmãos lerem Timóteo e Tito, encontrarão o apóstolo Paulo dando orientações sobre as qualidades de um presbítero para ser eleito e para ser escolhido. Qualidades mais exigentes do que as dos diáconos. Pois bem, Paulo manda chamar os presbíteros e ele investiu na vida daqueles líderes. Isso me faz pensar a nossa conferência, Fé na Verdade, porque Paulo poderia ter ido à igreja, mas ele sabia muito bem que a desenvoltura, o progresso de uma igreja estava relacionado diretamente à sua liderança. Por isso ele os retira do seu rebanho e dedica tempo para eles. E ele disse no versículo 25, e agora sei que nenhum de vós, presbíteros, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. E no versículo 37, e disse que houve grande choro entre todos os presbíteros e Paulo, eles abraçaram Paulo, eles o beijaram, eles ficaram tristes principalmente com a palavra que dissera, de que não viriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. E de fato,
foi a última vez que Paulo encontrou-se pessoalmente com os presbíteros. E aí vem a pergunta: se você tivesse a última oportunidade de dirigir-se aos seus filhos, o que você diria? Se você tivesse e soubesse que seria a sua última oportunidade de falar com seu cônjuge, o que você diria? A última oportunidade, a palavra que ficaria na memória, o encontro inesquecível, o que você diria? O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vai exortar, admoestar, advertir e ensinar. Mas antes, ele faz um preâmbulo introdutório. Sabe por quê? Porque ele não estava ali para simplesmente ter um lazer com eles. A igreja de Éfeso era uma igreja estratégica. Paulo passou, ele diz aqui nesse texto, 3 anos em Éfeso. 3 anos foi a cidade onde ele passou mais tempo. Durante 2 anos ininterruptos, todos os dias na escola de Tirano, porque a sinagoga fechara-se para ele, todos os dias ele ministrava a palavra, a ponto de Lucas dizer que todos os habitantes da Ásia Menor, a atual Turquia, judeus, quer gregos, ouviram a palavra. Paulo nunca fora pessoalmente à igreja de Colosso, à cidade de Colosso, mas quem plantou aquela igreja ouviu o evangelho em Éfeso. Da parte de Paulo, converteu-se, Epafrodito, foi para Colossos, evangelizou e plantou uma igreja. Se nós lermos as cartas do Senhor Jesus Cristo às igrejas da Ásia Menor, registrada nos primeiros capítulos do Apocalipse, nós encontraremos várias igrejas ao redor de Éfeso. E uma das cartas foi para Éfeso. O apóstolo, então, ele ficou na principal, na mais importante cidade, para onde as pessoas vinham, como, por exemplo, de Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, as pessoas vêm para Manaus e elas voltam para as suas cidades. E de Éfeso, durante 2 anos inteiros, ele diariamente na escola de Tirano, ele pregava a palavra, era uma igreja estratégica. Por isso ele chama os presbíteros, e ele quer investir na vida dos presbíteros, assim como nós, na Conferência Fé na Verdade, estamos investindo na vida dos pastores e missionários. E meus irmãos, antes de entrar no mérito, no assunto, nas advertências, no ensino e na admoestação, o apóstolo Paulo usa o argumento da autoridade e o argumento do exemplo. Coloquem lá no Google os 5 tipos de argumentos, e os irmãos verão que quem ensina a fazer redação, principalmente, e outras pessoas, mostrarão os tipos de argumentos. Um deles é o argumento da autoridade, outro é o argumento do exemplo. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, antes de ministrar, ele apresenta o seu testemunho, a sua vida. E ele não diz assim: me desculpem pelo que eu fui quando estive com vocês. Ele não diz assim: me perdoem pelos erros que eu cometi quando eu estive entre vós. O apóstolo Paulo, após a sua saída de Éfeso, sabia o que era uma constante. Observem bem, sempre que o apóstolo plantava uma igreja e ele se retirava, de dentro da igreja e de fora da igreja surgiam caluniadores que sempre queriam solapar a sua autoridade apostólica e jogar a igreja contra eles. Meus irmãos, isso é lamentável, mas isso ocorre ainda nos nossos dias, não é? E nós temos que ter muito cuidado com isso, pois o apóstolo, então, ele não recorre, ele não diz: eu tenho uma carta de recomendação, eu tenho testemunhos de pessoas. Não, ele diz: bem sabeis, no verso 18,
O que eu vou dizer, vocês sabem e sabem muito bem. Vocês presenciaram, vocês viram, vocês testemunharam. Eu tenho autoridade para, nessas últimas palavras, dizer-lhes o que eu vou dizer, porque vocês bem sabem, porque vocês viveram comigo, vocês conviveram comigo durante 3 anos, e é impossível viver e conviver com alguém durante 3 anos e não conhecer essa pessoa. Nós nos damos a conhecer na convivência. Aqui nós podemos passar por pessoas elegantes, educadas, mansas, mas o que somos de verdade fica muito evidente, não aqui, mas fora daqui. E o apóstolo, ele está dizendo isso: bem sabeis o quê? De que modo tenho vivido, de que modo vivi e continuo vivendo, de que modo eu me comportei, de que modo eu me conduzi, de que modo eu procedi. Quem vos fala é alguém cuja vida, cujo modo de vida, cuja conduta vocês conhecem e conhecem muito bem, sabem que eu tenho autoridade para dizer o que eu vou dizer, e se me caluniaram ou me difamaram, se vocês deram ouvidos porque quiseram. E ele diz: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós. E ele afirma, o tempo todo. Paulo não era um homem de altos e baixos, de avanços e retrocessos, de picos de espiritualidade e profundas depressões. Ele era um homem constante, era um homem estável, era um homem de vida espiritual sólida. Por isso ele pode dizer, o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, a conduta dele não alterou, o procedimento dele não mudou. Queridos irmãos, o cristianismo não é uma religião, cristianismo é nova vida, é vida nova, é vida transformada, é vida resgatada. Se você não mudou, se o seu modo de vida, e eu lhe pergunto, como é o seu modo de vida? Como é a sua conduta, o seu procedimento? Se você agora soubesse que tem uma doença grave, o médico disse, você tem 1 mês de vida, o que você diria aos colegas de trabalho, entre os quais você conviveu durante 3 anos? Você teria um testemunho sólido para poder, nas suas últimas palavras, ministrar para eles? Se você fosse se dirigir aos seus filhos, o que você diria? Façam o que eu falei, não façam o que eu fiz. Esqueçam a minha conduta, eu errei. Bem, seria muita humildade, e é melhor consertar antes tarde do que nunca. Mas é uma tristeza quando você não tem respaldo do seu passado, quando o modo de vida que você viveu não te dá fundamento, não te dá autoridade para você se dirigir às pessoas. Por isso, nós precisamos sempre corrigir os nossos erros, as nossas condutas. Por quê? Porque quando há correção de conduta com base no arrependimento, porque nenhum de nós é perfeito, todos aqui, com talvez raras exceções, tenham atitudes do passado, palavras do passado, das quais nós nos arrependemos, nós nos envergonhamos, e se pudéssemos voltar ao passado, não teríamos feito o que fizemos, nem falado o que falamos. Então nenhum de nós é perfeito, e ninguém tem um passado absolutamente 100%, mas se houve arrependimento e correção de rumo, temos autoridade sim para exortar, temos autoridade sim para ministrar. E o apóstolo Paulo, ele diz, vocês bem sabem de que modo tenho vivido. Aqui não tem um relatório fake news, isso aqui é fato.
E ele prossegue dizendo no verso 19: servindo ao Senhor de 3 maneiras, com toda humildade, em segundo lugar, com lágrimas, e em terceiro lugar, com provações. O apóstolo Paulo diz: servindo ao Senhor. Mas ele serviu a igreja, e ele serviu o evangelho ao ímpio. Só que Jesus nos ensinou, Mateus 25, que tudo quanto você faz para um pequenino, você faz para ele. Tudo que você deixa de fazer para um irmão em Cristo, para a igreja, você deixou de fazer para ele. Quando perguntarmos: quando eu te vi preso e não te visitei? Quando te vi enfermo e não te visitei? Quando soube da tua dor e não orei? Ele dirá: quando deixaste de fazer ou quando fizeste. Portanto, servindo ao Senhor, e você serve ao Senhor à medida que você serve à igreja, aos irmãos, nos ministérios, nas atividades. Quem, por exemplo, montou esse som, colocou os microfones, ligou o equipamento, equalizou, está diretamente nos servindo, mas em última instância, isso foi feito para Deus. Imagine que nós não agradecêssemos, não fôssemos gratos e ainda criticássemos. Quem fez tudo isso pensaria em seu coração: eu fiz para Deus. Servindo a quem? Ao Senhor. Paulo usa uma palavra que para nós hoje não tem o mesmo impacto, mas na cultura, quando as pessoas viviam diariamente vendo escravos acorrentados, escravos apanhando, escravos que poderiam passar o dia inteiro debaixo de um sol causticante na agricultura, e quando chegava em casa, ele primeiro ia preparar a comida do seu senhor, servir o seu senhor, e depois, se não desmanhasse de cansaço e de fome, ele iria se alimentar. Paulo usa um termo que o autodescreve, ou ele se autodescreve como escravo. Era um termo que tinha impacto, para nós perdeu, mas nós temos que entender que Paulo está dizendo: eu sou um escravo de Cristo, eu sou um escravo do Senhor. E o escravo obedece, o escravo serve. Quando eu estou falando de Cristo por uma pessoa que não conhece a Cristo, eu estou servindo aquela pessoa. Mas em última instância, aquela palavra, aquele encontro evangelístico, você está servindo ao Senhor. Se tivermos essa consciência, nós não iremos servir a Deus esperando aplausos, elogios, reconhecimentos, homenagens. Quando nós tivermos a consciência de que somos escravos de Cristo, nós entenderemos que nós não temos do que nos gloriar, do que nos vangloriar, porque um escravo é um servo inútil, faz apenas aquilo que devia fazer conforme a orientação do seu Senhor. E ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade. Irmãos, se você vai servir Jesus Cristo, você pode servir com vaidade, com soberba, se ufanando, se gabando do que é e do que faz. Pode. Deus resiste aos soberbos. Deus concede graça aos humildes. Deus exalta quem se humilha. Deus humilha quem se exalta. Não tem outra maneira de servir ao Senhor. Quando alguém que está trabalhando na igreja se exalta, se orgulha e se gaba, ele está servindo a ele mesmo. Porque se ele estiver servindo ao Senhor, ele entenderá que é absolutamente incoerente, incompatível a soberba, a vaidade
e todas as reivindicações que nós fazemos, servindo ao Senhor com toda a humildade. E o apóstolo, quando exortou a igreja de Filipos, ele disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve no coração do Senhor. E temos uma das mais fortes e poderosas passagens que defendem a encarnação, a natureza divina e humana de Jesus, e na história da igreja foi uma espada poderosa para rebater os hereges. Foi um texto teológico denso e profundo para dizer que eu devo considerar os outros superiores a mim mesmo, que eu não devo fazer nada por vaidade ou por partidarismo, para fundamentar uma exortação de que eu não posso, quando eu faço algo para os irmãos, me gabar, e que eu devo considerar os outros superiores a mim mesmo, não me inferiorizando, mas reconhecendo os dons de cada um e aquilo que está sendo feito. Ele vai falar do sentimento que houve em Cristo, a humildade. Ele se encarnou, embora glorioso e divino, foi achado na forma de servo, e ele obedeceu até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou com soberania, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por quê? Por causa da humildade. E esse mesmo Senhor disse: eu sou manso, eu sou humilde de coração. Assim, servindo ao Senhor com toda humildade, não se gabe. Você fez um grande trabalho, um lindo trabalho, você fica feliz, claro, você fica alegre, porque prestou um bom serviço, mas a alegria de ter feito o melhor para Deus não pode degenerar em vaidade. E se alguém me desagradar em qualquer coisa, eu já me sinto ofendido, melindrado, fiz tanto e me melindraram, eu vou embora. Você fez para o Senhor? Se foi para o Senhor, então Ele recebeu o que você fez, servindo ao Senhor com toda a humildade. Isso acabaria com os problemas de relacionamentos na igreja, com as disputas de cargos, de posição, com todos os tipos de confusões nas denominações, nas assembleias. Tudo isso acabaria se nós nos entendermos como escravos do Senhor, que o servem com toda humildade. Ele diz também que serviu ao Senhor com lágrimas, lágrimas que ele derramou. Ele disse que havia dor incessante do seu coração pelos seus conterrâneos e compatriotas. E ele chorava por eles, porque queria vê-los salvos. Ele chorava pelos perdidos. Você chora pelos perdidos? Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Choram ao ver o mundo caído, o mundo perdido, o mundo marchando a largos passos para o inferno. Pessoas perdidas, sem Deus, sem salvação, na lama da promiscuidade, das drogas, na soberba do materialismo, na idolatria do prazer e do dinheiro. E ver as pessoas nesse quadro deveria nos levar às lágrimas. Lágrimas porque ele disse, além de tudo que ele passou, ele disse: há o que pesa diariamente sobre mim, a preocupação com todas as igrejas. Ele chorava. Se teve uma igreja que fez Paulo chorar, foi Corinto. Uma igreja ingrata, uma igreja que deu guarida aos críticos do apóstolo, que permitiu que alguns o ofendessem e não tomaram o lado de Paulo e nem o defenderam. Uma igreja rebelde que o maltratou e que o fez chorar, lágrimas. Dificilmente alguém servirá ao Senhor sem derramar lágrimas. Dificilmente. Você vai enfrentar a ingratidão, a incompreensão, você enfrentará a inveja, que gerará críticas àquilo que você é, àquilo que você faz, porque tem muitos
que ainda não amadureceram e têm inveja de ver o que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Então, você terá que ter maturidade para saber se a crítica procede, porque você de fato merece ouvir o que está ouvindo, ou se é alguém que com ciúmes não suporta ver o que Deus está fazendo na sua vida ou por intermédio da sua vida. Dificilmente você derramará lágrimas. E eu já ouvi pessoas dizendo: pastor, eu não quero trabalhar porque eu não quero me aborrecer. Irmãos, é impossível querer trabalhar para Deus e não se aborrecer, porque os aborrecimentos existem. Você vai derramar lágrimas. E ele derramou, Jesus derramou lágrimas, transpirou sangue por nossa causa. Nós não podemos chorar. Quando ele viu Jerusalém, a Bíblia diz que quando ele avistou Jerusalém, a palavra grega lá significa que ele chorou convulsivamente. Uma coisa são as lágrimas descendo, você sereno, mas os olhos cheios de lágrimas e as lágrimas escorrendo. Outra coisa é quando você está tão tomado, impactado pela emoção, que você chora compulsivamente. Você chora, você pranteia, você chega a ponto de soluçar. Jesus chorou quando viu Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, vocês não quiseram. É o Senhor olhando para você e dizendo: quantas vezes eu quis, mas você não quis. Agora você está sofrendo, agora você está longe de mim. O Senhor chora ao ver o seu povo se desencaminhando. Pessoas que conhecem a verdade permanecendo no pecado, na mentira e no erro. Enquanto ele derrama lágrimas por nós, ainda há tempo de arrependimento. Chegará um momento que isso passará. É impossível servir a Deus e não derramar lágrimas. Eu recebo telefonema de pastores chorando. Eu sou humilhado na minha igreja, sou maltratado. Até me pedem: tem alguma igreja aí para você me indicar? E eu sempre digo: fique onde Deus te colocou. Ajoelhe, ore. Eu já chorei por humilhações. E quem lidera vai ser humilhado, com razão e sem razão. Terceiro lugar, servindo ao Senhor com provações. A palavra significa literalmente testes. Quando Satanás é o autor dos testes, os tradutores traduzem como tentação. Quando os tradutores entendem que são provas permitidas por Deus, então traduzem o termo, que é o mesmo, como provações. O fato é que os judeus odiavam a Cristo. Desde o primeiro momento que ele se converteu, e em toda e cada sinagoga que ele entrava e ele pregava, o tempo de pregação era limitado, porque ele despertava ódio. Jesus despertou ódio das lideranças judaicas contra ele. E o mesmo aconteceu com Paulo. E os judeus não paravam de armar ciladas para matá-lo e lhe fazer o mal. E cada cilada era para Paulo uma provação. Em que sentido? Ele se sentia tentado a odiar aquelas pessoas, ele se sentia tentado a se vingar delas, ou provado para desistir e dizer: eu não preciso passar por isso. Por que eu estou passando por isso? Ele diz na sua primeira carta aos Coríntios: se em Éfeso eu lutei com feras. Os intérpretes não sabem se realmente, numa das estradas, uma fera o atacou e ele realmente se defendeu, ou se ele estava se referindo aos homens inimigos de fora da igreja ou de dentro da igreja. Mas ele se sentia tentado sob o teste: prossiga ou não. Quando você sofre, a tentação sabe de uma coisa? Eu vou desistir. Eu vou para a arquibancada ver o jogo. Eu não vou entrar no campo, eu não vou
estar ali jogando. É impossível, meus irmãos. Provações. Quantas provações? Irmãos, eu já vi coisas dentro de igreja piores do que no Senado e na Câmara lá de Brasília. Pessoas que aparentemente são cristãs, mas com a capacidade da mentira, do engano, da calúnia, com atitudes vis, inacreditáveis para quem se diz cristão. Mas o joio e o trigo estão misturados. Essa é a verdade. Por isso, muita gente fica pelo caminho. Um último colega que estudou comigo, que eu encontrei, ele me disse: não sou mais pastor, eu sou empresário. Um dia eu chego na reunião, estavam discutindo o meu salário e falando e fazendo 1001 observações, levaram para a assembleia e ali me expondo a mim e a minha família. Eu não preciso disso. E ele deixou o ministério pastoral por essa prova de estar sendo humilhado em público quando o seu salário era tratado. Até porque a igreja tem pessoas modestas economicamente, tem pessoas remediadas, tem pessoas de uma situação melhor, tem pessoas mais abastadas, e cada um vai ter uma visão. E isso gera os desentendimentos quando se troca nesse assunto. Por isso, o apóstolo se sentia provado, testado a desistir. No entanto, o versículo 20, ele declara: não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico. Esquivar. Existem lutadores de boxe, por exemplo, no passado, e agora, as lutas aí nos ringues, o UFC, eles treinam apenas a esquiva, não é? Apenas a esquiva, conseguir esquivar-se para não receber o soco. E muitos, porque treinaram a esquiva, conseguiram não receber e dar o soco. Treinar, esquivar-se. Paulo está dizendo: eu não me esquivei, eu não fugi de vos anunciar nada que fosse benéfico. Tudo que era para o bem da igreja, Paulo não se esquivou daquele assunto. Hoje, escutem bem, irmãos, é considerado por muitas igrejas batistas e tantas outras uma estratégia: não fale do inferno, não fale da ira de Deus, não toque em determinados assuntos. No culto existem temas bíblicos que devem ser evitados, porque eles não atraem, eles enxotam, eles afastam, eles desestimulam, e muitos estão se esquivando de dizer o que deve ser dito. Mas o apóstolo Paulo não foi tomado de covardia, não foi tomado, ele não tinha emprego, ele não estava preocupado em manter o seu salário e o seu emprego. Ele declarou: eu não me esquivei, tudo que foi benéfico era para o bem da igreja, eu anunciei. E eu gosto disso, porque ele não evitou os assuntos difíceis, polêmicos e muitas vezes desagradáveis, mas ele também só ministrou o que era benéfico. Muitas vezes o jovem vocacionado vai para o seminário, e lá no seminário existem doutores, teólogos, acadêmicos que nunca pastorearam nenhuma ovelha, não sabem o que significa ser pastor, pode até ter o título. São os acadêmicos, os intelectuais da fé, e eles vão te ensinar que não foi Moisés que escreveu a Bíblia, não foi Paulo quem ensinou isso ou aquilo, e aquele jovem, ele volta para o púlpito com teorias e teorias sobre como a Bíblia foi formada. Ele perdeu a fé na autoridade das Escrituras, porque o Deus dele é pequenininho demais. Eu disse isso para uns professores que não gostaram. Eu disse: então, você crê que Deus existe? Muito bem, ele fez os céus e a terra. Ele não teve a
competência de preservar a revelação? Vocês estão dizendo que a Bíblia foi formada através de redatores, o redator final juntou daqui e dali, fez a redação final, e que Deus, impotente, chorando lá do céu, disse: estão desvirtuando a minha revelação. Que Deus é esse? Se você admite que Deus criou, você não acredita que Ele se revelou e que Ele superintendeu o registro da revelação para que não haja erro na Bíblia? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Nós já tivemos um membro da igreja aqui que foi para um seminário e que ouviu essas baboseiras por lá, de um doutor de uma outra denominação, e que ficou com muita raiva de mim, e disse: você me enganou, e nunca mais quis voltar à igreja. Por quê? Porque tem as seclas do mal nas instituições teológicas, porque a Europa hoje vive essa lama moral e espiritual, porque os teólogos se julgaram mais inteligentes do que Deus e defenderam pontos de vistas, não é? O Jesus histórico real que existiu não é o Cristo da fé. O que tem no Evangelho foi o que a igreja inventou sobre ele. O verdadeiro Jesus não é esse. Foi isso que a Europa disseminou nos seminários. E os pastores, sem a certeza da inspiração das Escrituras e da sua inerrância, passaram a pregar o quê? Perderam a fé na palavra. O nosso Deus, irmãos, superintendeu o registro da revelação. Por isso nela não tem erro. Ela é inspirada, ela é digna de toda aceitação. Nós podemos crer com toda a nossa força em tudo que está escrito, porque veio de Deus. Se Deus usou o processo A, B ou C para se revelar por sonho, por visão, ou diretamente ao profeta, se o profeta compartilhou com o escriba que anos depois registrou, quem fez o universo tem poder para superintender esse registro, para que ele não tenha erro. E nós, meus irmãos, precisamos anunciar para a igreja o que é benéfico. Por isso Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não perde tempo com genealogias, com discussões que não servem para nada. Timóteo estava pastoreando Éfeso, quando Paulo escreveu para ele. E lá tinham discussões sobre genealogias, as pessoas estavam se perdendo em assuntos desse tipo, e estavam se desviando. E Paulo diz: eu não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, para o bem da igreja. Os irmãos têm ideia de quanta literatura eu fui obrigado a ler, que não serve para nada? Eu fui obrigado a fazer um trabalho sobre um teólogo, Paul Tillich, uma teologia sistemática dessa grossura. Irmãos, ao final eu disse: serve para quê? Nada. Só para jogar no lixo. Se eu quiser ler um filósofo, eu vou ler logo um ímpio, um Nietzsche da vida. Você vai lá e lê a obra dele. É melhor do que um suposto teólogo que se mascara de teólogo para fazer filosofia da religião. É mera filosofia da religião. E esses teólogos são assim, endeusados em muitos seminários. São os grandes intelectuais da fé. Lixo puro o que escreveram, não serve para nada. Não serve para o púlpito, não serve para aconselhamento e não serve para a nossa vida. A teologia desse teólogo é anêmica, porque ele não tem sangue de Cristo, ele não crê na expiação. E é isso que está aí nos seminários, meus irmãos. Muitos bons seminários, graças a Deus, mas outros já se desviaram há muito tempo. Mas Paulo só anunciava o que era benéfico, ensinando-vos publicamente de casa em casa. 2 anos na escola de Tirano, 2 anos, publicamente. Quem quisesse entrar na escola, entrava e ouvia. E a Ásia foi evangelizada, e de casa em casa, testemunhando, verso 21, tanto a judeus como a gregos, o quê? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus.
aqui o apóstolo sintetiza o Evangelho. O que foi que ele anunciou, tanto para o judeu quanto para o grego? Arrependimento e fé. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Deus é amor. Deus é galardoador dos que o buscam. A Bíblia nos apresenta Deus com o coração cheio de compaixão, desejoso de perdoar os seus pecados. Mas não há perdão para o impenitente. Não há perdão para quem não se quebranta. Não há perdão. E o arrependimento exigido por Deus pressupõe que somos pecadores, que desobedecemos à lei moral de Deus, e sem o perdão nós estamos perdidos. O arrependimento pressupõe que Deus é santo e repudia o pecado. O arrependimento pressupõe que Deus é justo e não deixa o pecado impune. Pregar o arrependimento, meus irmãos, significa dizer: você é um pecador, você é um infrator da lei moral de Deus, a santidade de Deus repudia o seu pecado, a justiça de Deus punirá o seu pecado, portanto, se arrependa do seu pecado, para que você tenha fé em Jesus Cristo, no que Ele fez na cruz, e você seja salvo. Então é arrependimento para com Deus e fé em Jesus, é confiar nele e somente nele, em quem Ele é, o justo, e no que Ele fez. Ele derramou a sua vida, Ele pagou pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho, arrependimento e fé. Não é fé nas minhas obras, não é fé na minha bondade, não é fé na minha igreja, não é fé nas cerimônias e nos ritos da igreja, é fé em Cristo. Por isso Jesus, no singular, respondeu para quem lhe perguntou: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus disse: a obra no singular de Deus é essa: crede naquele que me enviou. Tudo quanto Deus está fazendo, Ele só tem um alvo: que você creia no Filho dele. Crede no Filho de Deus. Assim, meus irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho, e foi esse o Evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Esse apóstolo Paulo disse diante dos atenienses e dos filósofos, lá no grande templo do saber, ele disse que Deus ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Sabe por quê? Porque Ele já agendou o dia do juízo final. E Ele julgará o mundo através daquele que Ele ressuscitou dentre os mortos, o seu Filho. Esse Jesus que as pessoas dizem é amor, não critica ninguém, aceita todo mundo, Ele será o juiz do juízo final. E a necessidade do arrependimento é porque Ele julgará a cada um. Quem não se arrependeu estará perdido e irá para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. O Evangelho diz isso. E quem disser ao contrário ou omitir, está sendo infiel para com Deus. Eu termino dizendo que quando Jesus, Ele falou sobre a necessidade de comer a sua carne e beber o seu sangue, quando Ele disse que a sua carne era a verdadeira comida e o seu sangue era a verdadeira bebida, os seus discípulos, os seus próprios discípulos, criticaram a sua palavra e disseram: esse discurso é duro, é pesado, é indigesto, não dá para suportar. E a Bíblia diz que todos foram embora, ficou só Jesus e os 12. E sabe o que Jesus fez? Eu me ajoelharia e diria para os 12, por favor, não me abandone. Ele disse: querem ir embora também? Agora é a hora. Querem se retirar? E o apóstolo Pedro disse o que nos comove: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só Cristo, meus irmãos. Os discípulos foram embora. João 6 começa Jesus multiplicando pães, 15.000 pessoas se alimentando. Jesus
vai para o outro lado do lago, vai todo mundo atrás dele, e à medida que vai passando o dia, no final do dia, Jesus termina só ele e os 12, porque foi todo mundo embora, dizendo, essa palavra é dura, ela é insuportável, e foram embora. Paulo não teve medo de se esquivar. Jesus poderia ter se esquivado e não ter dito o que ele disse, sabendo qual seria a reação. Ele foi ousado, ele foi fiel, ele entregou o recado. Irmãos, eu peço a Deus, porque nós temos aqui uma palavra de Paulo para os presbíteros. Aqui tem pastores, a maioria não é, mas a exortação que virá foi fundada no exemplo de Paulo. Então Paulo diz, vocês sabem, e sabem muito bem, como eu vivi entre vocês. Vocês testemunharam que eu servi ao Senhor com humildade, eu servi ao Senhor com lágrimas, eu servi ao Senhor com provações. Eu de casa em casa e em público eu preguei. Eu não me esquivei de vos anunciar o que iria fazer bem para vocês. Não, eu preguei o arrependimento e a fé. Portanto, eu tenho autoridade para exortar vocês na minha última palavra, porque essa é a última vez que vocês me verão. Tudo que eu vou dizer, eu direi com base no meu testemunho. Por isso, eu concluo dizendo o quanto eu tenho que me preocupar com o meu testemunho. O quanto você precisa se preocupar com o seu testemunho. Porque ele será a base que lhe dará e conferirá autoridade para você poder dizer o que você pretende dizer. Então, se Deus me der essa graça de eu pensar e estar lúcido, eu queria meus filhos, eu queria meus netos, e eu dirigiria a eles as minhas últimas palavras. E eu gostaria de dizer, vocês bem sabem como eu vivi. Vocês são testemunhas de que eu servi ao Senhor. E aí, com base nisso, eu diria, permaneçam firmes, não se afastem dele. Quais seriam as suas últimas palavras para as pessoas que você mais ama, se você tivesse essa oportunidade? Você teria um testemunho para lhe respaldar? Se você disser não, então agora conserta isso. Diga, meu filho, eu não fui bom exemplo aqui, mas eu estou mudando. Eu estou mudando, eu estou arrependido. Seu filho se lembrará que se o cair é do homem, o levantar é de Deus. Todos nós pecamos, irmãos. Nenhum de nós está aqui porque nunca pecou. Todos estamos aqui pela misericórdia e pela graça do nosso Deus. Portanto, enquanto é tempo, vamos corrigir o que é possível para que tenhamos respaldo do nosso testemunho para fundamentar as nossas advertências.